Lições bíblicas: a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição 1: o livro de Jó. Texto áureo: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, versículo 11. Verdade prática: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Leitura diária. Segunda, toda a Escritura é inspirada para instrução. 2 Timóteo 3, versículo 16. Terça, quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Tiago 5, versículo 11. Quarta, Deus tem compromisso com os justos. Ezequiel 14, versículo 14 a 20. Quinta, Deus não tem compromisso com os injustos. Jeremias 20, versículo 14 a 18. Sexta, Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil. Salmos 8, versículo 4. Sábado, a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Isaías 59, versículo 4. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo 3, versículo 16, Ezequiel 14, versículos 14, 19 e 20, Tiago capítulo 5, versículo 11. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Introdução. Neste trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Ponto central. O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Tópico 1. Autoria, local e data do livro de Jó. 1. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam-se ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. 2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo,
atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. 3. A terra de Jó. Já no início de seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. 4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica quesitar, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33, versículo 19, e a outra em Josué 24, versículo 32. Síntese do tópico 1. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Tópico 2. Estrutura literária do livro de Jó. 1. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa, nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mas uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. 2. Organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: o monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. 3. Abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai-vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Síntese do tópico 2. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismo. Tópico 3. Natureza e mensagem do livro de Jó. 1. Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. 2.
Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. 3. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Síntese do tópico 3. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Conclusão. Nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano.